Olá pessoal, estamos agora começando mais um curso e o nosso tema é integração contínua e nós vamos praticá-la através do software chamado Jenkins. Antes de começar a prática mesmo, nessa primeira aula nós vamos conversar um pouco sobre o embasamento teórico para a integração contínua. Né? O que é isso? O que significa isso? Bem, vamos introduzir primeiro o contexto. Nós estamos falando sobre desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software não é como a gente aprende na universidade, naqueles projetinhos de uma semana, 2 semanas para integrar. Muitas vezes um aluno se escora no outro. Né? Na verdade, o mundo real é bem diferente disso. Então, você tem projetos que são com centenas de milhares de linhas de código, ou então milhões de linhas de código. Então, são projetos complexos, são coisas que não dá para fazer por um time de 2, 3 desenvolvedores. Nós temos times grandes, times de 20 desenvolvedores, times é, de 10 times de 20 desenvolvedores espalhados pelo mundo, cada um falando em um fuso horário diferente, falando uma língua diferente. É, Isso é a realidade do mundo globalizado, do mundo atual. Para piorar a situação, a gente ainda tem prazo apertado. A gente tem concorrentes globais e tem que fazer o software do jeito rápido, não tem como ficar postergando escolhas, né? Então, e entregas, tem que se entregar tudo, sempre está atrasado. E, para piorar mais ainda, a gente tem várias tecnologias interagindo no mesmo projeto. Você vai usar um framework eh, de testes, um framework de negócio, vários frameworks para desenvolvimento web, para uma linguagem de domínio específica, bibliotecas N. E você olhar, hoje tem facilmente um projeto você consegue ter 50 arquivos JARs de tecnologias diferentes, você precisa integrar tudo para funcionar no seu projeto. Então, não é moleza, não é fácil. A gente tem, na verdade, muitas dificuldades. Né? E uma das principais dificuldades é integrar o código-fonte desenvolvido separadamente. Né? A gente até consegue fazer o trabalho de uma equipe, é, testar aquele componente isolado, mas e aí aquele componente que está sendo feito na China, outro que está sendo feito na Índia, outro que está sendo feito nos Estados Unidos? Como é que a gente vai integrar todos esses componentes no sistema real, que vai ter 10 componentes é, é, que se interdependem? Né? Então é muito comum haver confusão quando o código de um componente é alterado e, e os componentes que dependem dele não são atualizados. Por exemplo, isso é o dia a dia da desenvolvimento de software. Todo dia pode acontecer esse problema. Né? Quando as interfaces não são bem cuidadas também. Né? E o que também acontece nesses projetos grandes é o medo de alterar um código mal feito. Muitas vezes a gente sabe que precisa refatorar um código, sabe que aquilo ali não está bem feito, mas a gente fica com medo de quebrar todo mundo que depende daquela funcionalidade. Né? Então, isso é normal, por isso que o software sempre atrasa, sempre custa mais do que a gente espera. Então, vamos ver aqui algumas frases que são comuns nos times. Né? Ó, ninguém notou que uma funcionalidade parou de funcionar há algumas semanas. Né? Então, isso não estava funcionando? Quem disse que isso aqui? Não, ninguém notou. Ninguém notou que aquilo aí parou de funcionar. Alguém mexeu no código, ninguém testou. E quando foi preciso demonstrar para o cliente, aquele código ali não estava funcionando. Então, quem sabe qual mudança quebrou o código? Não sei. Faz 2 semanas que esse código parou de funcionar e não sabemos em que momento ele parou de funcionar. Então, é difícil achar o trecho que tem aquele bug. Outra coisa muito comum. Né? A gente termina, né, desenvolve um componente e aí na hora de integrar com os outros componentes feitos por outras equipes, uma integração que era para ser feita em 1 hora dura um dia todo. Né? Porque tem que se resolver conflitos, tem que se resolver mal interpretação da funcionalidade como um todo. Então isso é muito comum. Né? Então vamos ver algumas verdades do desenvolvimento de software. Né? Então a gente faz um componente, enche ele de teste. Cada equipe vai, não, todo mundo está testando, estamos tomando cuidado da qualidade do nosso código. Mas não é apenas fazer teste que resolve. A gente precisa sempre estar rodando os testes para ver se o que a gente acabou de alterar no código, se a gente quebrou os testes. Né? Então, beleza, eu fiz um teste e a nova funcionalidade
que eu implementei, eu testei aquela funcionalidade, não esqueci de rodar o teste completo, tá? Ou até eu tomei conta dos meus testes, eu sempre rodo os testes, mas tem um esquecido lá na equipe que faz as coisas, até implementa o teste, mas não roda, né? Então, não tem que se sistematizar isso, né? Outra coisa que a gente contra às vezes é a pessoa promete, ó, pé junto, ó, eu vou tomar cuidado para não introduzir bugs. Isso não funciona. Boa vontade não resolve. A gente tem que ter um processo bem disciplinado para capturar os problemas tão logo eles aconteçam. Então, tem que ser uma coisa que seja sistemática no desenvolvimento de software, né? Então, nesse contexto é que surge a ideia da integração contínua. Tem a seguinte definição, né? Um processo, como a gente ia falando, esse processo que a gente precisa, que regularmente integra, né? Pega todos esses componentes de um sistema, mesmo que sejam desenvolvidos remotamente, né? Integra eles automaticamente e testa, né? Isso pode ser feito várias vezes durante o dia, né? Coisa que às vezes a integração só ocorre no final do desenvolvimento do projeto. Você passa 2 anos trabalhando e só depois que integra. Não, integração contínua assim, todo dia, todo tantos dias a gente vai integrar o sistema, vai tentar gerar alguma coisa parecida com o produto final num ambiente parecido com o de produção, né? E vai testar para ver se está tudo ok, né? E após cada teste desse, a cada ciclo, né, dessa integração, a gente pode ter releases, né? Pode ter uma versão do sistema que é executável, né? E cada release dessa representa um crescimento da funcionalidade do sistema, né? São novos testes que estão passando, é novo código que está pronto, né? A ideia é essa. Então a gente tem que integrar continuamente, como diz o nome, né? Então é uma coisa que vai fazer parte do dia a dia dos desenvolvedores, das equipes, é integrar o código, né? Isso é muito parecido, né, e muito baseado no manifesto ágil, né? Tem um trecho lá que diz assim: nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega de software valioso, contínua e rapidamente, né? Então, exatamente, a integração contínua ela tenta entregar essas releases de um modo contínuo, né? Não ser uma coisa que vai só esperar 2, 3 meses ou até mais, né? Muitas vezes 1 ano para você ter uma nova versão do software integrado, né? Enquanto isso, as equipes estão trabalhando totalmente separadas. Isso é o comum que se tinha, mas a gente vai vendo que esse modelo não tem muito sucesso, né? Então, o melhor jeito de conseguir realmente ser ágil, conseguir entregar software valioso e contínuo e rapidamente para o cliente é a integração contínua, né? Então, mas como é que isso, né? A conversa é bonita, mas como é que a gente consegue concretamente implementar isso, né? Então, primeira coisa, manda o povo comitar todo dia. Eu muitas vezes trabalhei em projetos que eu demorava 15 dias para fazer um commit, né? Então, comita todo dia, cada um, pelo menos, né? O ideal é menos do que isso, né? Então você fez uma microfuncionalidade, você já tem um pedacinho legal, né? Que dá para ir pro branch da equipe como todo, você já pode comentar, inclusive, cada 1 hora, várias vezes durante o dia, né? Mas para começar, para não ser um choque para a equipe, você pode estabelecer essa meta, um commit por dia para cada desenvolvedor, e nesse commit você vai integrar já com o código dos outros desenvolvedores da sua equipe, né? E também os códigos das equipes diferentes também já são integrados também, né? E antes de integrar, você tem que rodar. Você tem que fazer, por exemplo, como a gente fez com o Maven no último vídeo curso, né? Implementa um build automático, né? Roda os testes quando você for fazer build, né? Logo após fazer build, antes de integrar, roda os testes, né? E também não é só você chegar, agora eu vou instalar o Maven, vou instalar o Jenkins e está resolvido e já faço integração contínua. Não, é seguir o processo. Todo mundo aqui vai ter que se comprometer com a integração contínua. E temos algumas melhores práticas também, né? Por exemplo, todos os artefatos que são necessários para gerar o build, bibliotecas, arquivo de configuração, armazena tudo no repositório, tá? Exceto se você estiver usando o Maven, né? Que o Maven você joga o POM lá e ele automaticamente ele linka lá com as dependências. Mas tudo que for necessário tem que estar lá no repositório para
porque nada pode. Se eu quero integração contínua, essa integração contínua ela tem que ser feita por um software, ela tem que ser automatizada. Então não tem que depender de um ser humano para fazer um passo do build. Então todos os passos, tudo necessário, todas as entradas necessárias para o build tem que estar num lugar fácil de se achar. Inclua a execução do teste no build, tá? Para que eles sejam rodados sempre. Né? É bom escolher um computador à parte. Né? A gente vai chamar esse servidor de integração. Né? Esse computador é independente. Né? Não tem nenhum programador trabalhando nele. Né? Para a gente não viciar ele ali e colocar um seu ambiente que não seja do zero. Né? Como se fosse, eu vou instalar o servidor nessa máquina do zero. Né? Por isso que ela tem que ser independente. Então, essa é a ideia do servidor de build. Manter os builds rápidos. Então, se o seu build demora 2 dias para ser feito, para você compilar o código, então você não vai conseguir integrar continuamente. Né? Faça o build se manter rápido, alguns minutos no máximo. Né? Mantenha um painel de status, né, com a aplicação e as mudanças que estão sendo feitas nela. Então seria o que é isso? Esse painel de status ele é um quadro de avisos, pode ser um sistema, né? Pode ser uma página, que vai dizer como é que está o status da aplicação. O build está dando certo, os testes estão passando. Então vai ser aquele lugar que você sempre vai olhar. Eu quero saber como é que está o status do meu sistema, quais são os componentes que estão quebrados, quais são os componentes que estão legais. Então esse quadro ele serve com esse propósito. E o ideal é que ele seja automatizado, não é uma coisa que um macaquinho vai lá e ficar preenchendo manualmente aquela informação. Não é. O próprio servidor de integração contínua, quando ele consegue fazer o build, ele já vai lá e atualiza esse quadro de avisos. Né? E, por último, e talvez o mais difícil, na minha opinião, é clonar um ambiente de produção. Você vai tentar, nesse servidor de integração, ser o mais parecido possível com um ambiente real, talvez clonando um banco de dados de produção, né? Alguma coisa que realmente você tente integrar no máximo o sistema, imitando o ambiente real onde ele vai ser feito. Tá bom? Então, em termos de teoria de integração contínua, é isso. E a partir da próxima videoaula nós vamos meter a mão na massa e botar o Jenkins para rodar. Até mais.